Agora são 7h36. A gente vai falar sobre a comunidade tradicional caiçara da Jureia, que continua ameaçada. A gente leu um artigo da Folha de São Paulo no domingo, Jureia, um patrimônio ameaçado, onde várias pessoas, né? Eu vou até citar aqui quem escreveu esse artigo na página 3, que é o Rubens Recupero, ex-ministro do Meio Ambiente da Amazônia Legal, Carlos Joly, coordenador do programa Biota FAPESP, Eduardo Jorge, que foi secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente aqui de São Paulo, Fábio Feldman, autor da Lei da Mata Atlântica, e Gláucia Savim, presidente da Comissão do Meio Ambiente da OAB de São Paulo. Bom, eles escreveram um artigo, né, sobre a Jureia, dizendo que existe a cobiçada especulação imobiliária ali na região. E eles criticam, né, a construção de 3 casas na região do Rio Verde, segundo o artigo, sorrateiramente, sem qualquer autorização, sob o pretexto de se atender a representantes da população tradicional que teriam sido expulsos à época da criação da Estação Ecológica Jureia Itatins. A gente vai conversar sobre este assunto com a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, professora titular aposentada da Universidade de São Paulo e professora emérita da Universidade de Chicago, que acompanha já essa população tradicional caiçara há muitos anos. Olá, Manuela, bom dia. Bom dia. Bom Manuela, dia, Marilu. bom dia. Como é que você analisa, né, esse artigo, enfim, dessas pessoas, né, que são ligadas aí ao meio ambiente, dizendo que existe aí uma cobiçada especulação imobiliária ali na região da Jureia, no Rio Verde, e citaram a construção de 3 casas que, inclusive, já tinham sido demolidas. A gente já conversou com você e também com os integrantes, né, da Associação dos Moradores ali da Jureia, já há alguns meses, né? Como é que você analisa esse artigo inicialmente, Manuela? Olha, eu acho que esse artigo ah, é, se baseia em alegações e faz alegações absolutamente infundadas nessa questão, ligando essa iniciativa dos caiçaras a uma especulação imobiliária. Os caiçaras foram aliados importantes dos ambientalistas, justamente combatendo tanto a instalação de usina nuclear, como já foi uma ameaça, né? Quanto essa especulação imobiliária da Almeida Fernandes, que teve um projeto, né, e tinha grandes interesses na região para um grande condomínio. E eles se aliaram, portanto, aos ambientalistas, mas se sentiram alijados depois da região que eles tinham, eles próprios, conservado. Os 3 casais, são jovens casais que fizeram essas casas, que ergueram essas casas na região do Rio Verde, né? Primeiro, são descendentes de uma família que está nessa região, comprovadamente, com documentos, desde 1856 ou 65, agora não me lembro da ordem dos números, mas desde os meados do século XIX. E vários deles, né? Então são 3 jovens, primos entre si, né? Que têm vínculos muito fortes com a região, que nunca deixaram de tê-los, né? Um deles nasceu lá, os outros foram criados lá, e que estão pedindo para serem parte dessa unidade de conservação. Estação ecológica, como é a Jureia, não é, uma parte da Jureia, pelo menos, onde está o Rio Verde, estação ecológica não impede a presença de humanos. E acho que a questão mais importante é que não são quaisquer humanos. São humanos são pessoas que são da região e que estão se comprometendo, e isso é um feito muito importante, estão se comprometendo a seguir um
plano de uso tradicional que a Associação dos Moradores da Jureia e a Associação dos Jovens da Jureia elaboraram durante quase um ano, eu acho que foi, não é? Que é um plano muito original de utilização tradicional, em que eles estabelecem as regras, né, que seriam seguidas quando voltassem para para esse território que é o território onde a avó deles casou e nasceram seus filhos. Eu acho que o que está em jogo aí também é uma concepção de preservacionista da proteção ambiental, que desde 2003, pelo menos, com a IUCN, que é como é que fala isso aí? É a principal organização internacional ambiental. Desde 2003, pelo menos, a concepção da proteção ambiental mudou no sentido que ela não podia continuar a expulsar as comunidades tradicionais, mas sim que deveria, contar com a sua colaboração dentro de planos mutuamente acordados. E isso tem sido a tendência desde pelo menos essa data de 2003. Então, eu acho que o que está acontecendo é uma visão também que já está superada, né? de que as populações tradicionais seriam, digamos, automaticamente inimigas da conservação ambiental. Professora, eles colocam num determinado ponto do artigo, eles se referem à invasão, né, essa presença, né, dos caiçaras, e também eles colocam o seguinte: esta invasão, segundo eles, recente, faz parte de uma estratégia de se abrir as áreas protegidas em busca de uma equiparação inexistente com os índios e os quilombolas. Ou seja, a tática que não encontra amparo na Constituição e afronta todas as negociações refletidas na legislação paulista. Enfim, como a senhora falou, né, eles são caiçaras já tradicionais desde 1800 e tanto, e eles acham que não tem que se comparar, nem se equiparar índios e quilombolas. Primeiro, eu acho que isso não está, quer dizer, isso é outra imputação que não procede, né? Essa alegação de que se está tentando equiparar. As populações, os povos tradicionais do Brasil são categorias especiais. São categorias especiais e que estão, sim, reconhecidas como tais. Mas eu acho que esse é um falso problema. Esse é um falso problema. Eu queria voltar um instante, Marilu, à questão de serem considerados, de serem chamados de invasores, sim, né? Quando, na realidade, aquilo que aconteceu foi uma expressão de desobediência civil. Eles pediram para fazer essas casas. Diante de, seja recusa, seja não resposta, eles resolveram fazer o que se chama há muito tempo e que é muito importante de se preservar, um movimento de desobediência civil, como o Martin Luther King, por exemplo, fazia, né? Então, ao fazerem isso, eles retomaram uma discussão que é uma discussão importante que está em juízo. Então, foi judicializada essa questão, né? Além disso, a própria Fundação Florestal reconheceu o direito, pelo menos, de um desses caiçaras, porque das 3 casas, você sabe que 2 foram destruídas, com bastante truculência, mas uma foi preservada. E agora a Fundação Florestal, diante de um juiz, numa audiência de conciliação, reconheceu o direito do terceiro caiçara a ficar na casa dele, na casa que ele tinha construído. Então, na realidade, o que está acontecendo é que antigos moradores estão sendo agora chamados de invasores. Isso está acontecendo em outros lugares também, por exemplo, nos Lençóis Maranhenses. Atualmente há um projeto de lei tramitando no Senado
foi proposto por um senador do Maranhão, de mudar os limites dos Lençóis Maranhenses, que é um parque dos mais antigos no Brasil, né? e tem inclusive uma curiosíssima proposta, né, em relação aos Lençóis Maranhenses, que é tirar uma parte do território terrestre e aumentar para o lado do mar, o que não faz sentido nenhum, evidentemente, né? Mas o que está atrás disso é, novamente, essa ideia de que os moradores que foram ignorados completamente quando se criou o parque, né, agora são considerados invasores. Isso aqui é um absurdo total. Então, acho que não procedem as acusações do artigo do jornal Folha de São Paulo de domingo, embora eu tenha o maior respeito pelo Rubens Recupero, o maior respeito, e que ele teve, quando era ministro de Meio Ambiente, na época da Eco 92, inclusive, portanto, num momento muito importante, né, ele teve talvez mais experiências naquela época. Eu acho que essa época acabou e que hoje realmente é imperativo que se façam, digamos, áreas de conservação, né, com a presença das populações tradicionais. Aliás, a relatora para os direitos indígenas, junto à ONU, que é uma filipina, Victoria Taulicopoulos, tem insistido sobre isso, porque isso não é uma coisa que está acontecendo só no Brasil. No mundo inteiro, quer dizer, há um conflito latente entre a população tradicional disposta a fazer um plano de uso compatível com a conservação e as áreas de preservação, que ela chama de fortalezas, de um sistema de fortalezas contra as populações tradicionais. Isso não tem nada a ver pelo contrário, não tem nada a ver com as tentativas de amputação, né, de várias áreas de unidades de conservação, que são feitas por outros motivos, outras populações e, sobretudo, pelo agronegócio. Pois é, exatamente. E como já ensinava Chico Mendes, né, professora? A questão da sustentabilidade, né? Unindo, né, o meio ambiente e também apoiando as comunidades tradicionais, né? Exatamente. Perfeito, professora. Que desempenham, desculpe, sim, claro. Mas claro. Essas comunidades tradicionais, né, desempenham o mesmo tipo de proteção, dadas as devidas diferenças, né, que as terras indígenas também. Então, as terras indígenas, você sabe, na Amazônia protegem pelo menos um terço, ou melhor dizendo, um terço da proteção, né? Ou melhor, um terço, desculpa, Marilu, você vai ter que editar, hein? Está ao vivo, vamos lá. Eu sei que está ao vivo. Mas não tem problema, professora, diga lá. Né? Não, diga lá, diga lá. O papel das terras indígenas é incontestável na proteção ambiental, certo? Então, acho que isso tem que ser levado em conta, é muito importante. E os quilombos e outras populações e outros povos tradicionais têm essa possibilidade também, e isso é importante de ser incentivado. Exato. Por exemplo, essas pessoas, né, que fizeram esse artigo poderiam fazer um artigo também falando como o agronegócio também prejudica as terras, né, e a nossa natureza, a nossa biodiversidade, né, professora? Só para a gente terminar.
Vamos terminar que ainda é cedo para mim. Tá certo, professora. Tá Um bom? grande abraço. Um abraço, Obrigada. Marilu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falamos aqui com a professora Manuela Carneiro da Cunha, antropóloga, professora titular aposentada da Universidade de São Paulo e professora emérita da Universidade de Chicago.